Cara, há mais ou menos um ano, quase dois assim, eu descobri que eu vou morrer. E isso meio que mudou assim completamente a forma que eu enxergo a vida, a forma de planejar as coisas que eu vou fazer, sabe? E eu tô pensando nisso agora, acabei de terminar meu cardio, né? Eu tava conversando com meu pai hoje de manhã, né? Que eu ano passado me matriculei para fazer um intercâmbio lá na Inglaterra, para estudar inglês. Pô, tô gastando uma grana do caramba que antes de eu descobrir que eu ia morrer, eu acho que eu jamais gastaria com isso. E aí ele me perguntou, pô, legal, né, que você tá investindo esse dinheiro pro seu futuro, para ter uma qualificação. E eu falei, não, pai, na verdade, eu tô fazendo isso porque eu descobri que eu vou morrer. E eu meio que quero aproveitar minha vida, aproveitar as experiências que eu tenho, porque meu tempo é limitado. E é engraçado isso, cara, porque eu vou contar pra vocês exatamente como que eu descobri que eu ia morrer. Porque, cara, até 2023, vai, foi mais ou menos a época que veio essa certeza pra mim. Eu vivia como se eu fosse ser imortal, sabe? Tipo Wolverine, assim. As coisas tinham um peso muito grande pra mim. Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer tudo porque sei lá, eu vou ficar aqui pra sempre. Eu tinha a percepção de que eu sempre ia existir, que eu sempre que eu comecei e que eu seria eterno, sabe? Eu acho que todo jovem deve ter esse sentimento, né? E aí o que aconteceu, cara, em 2023? Vou contar do começo. A minha avó, que é mãe do meu pai, ao longo tipo assim, da minha vida toda, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, digamos assim, sabe? Ela brigava com todo mundo, brigava com a minha mãe, e arrumava treta. Eu lembro que teve uma vez que ela foi lá em casa e discutiu com a minha mãe, foi uma quebra-pau horrível, horrível. Brigava e gerava, enfim, ela sempre era bem ativa, assim, gerava muita discussão, muita treta mesmo, sabe? E aí o que aconteceu em 2023, cara? Minha avó ficou doente, né? Aí, e inclusive por conta de toda essa treta que ela gerava e tal, eu nunca tive uma relação muito boa com ela. Ela não se importava muito com netos, assim, sabe? Era, era complicado, era complicado. E aí, pô, eu fiquei, acho que eu ia visitar ela mal uma vez por ano quando eu era criança. E depois que eu fiquei mais adolescente, assim, com 15 anos, meu pai até me chamava pra ir, eu não queria ir mais, porque ela, pô, brigava muito e tal. E, enfim. Aí, em 2023, meu pai falou que, pô, ela ficou doente e tal, né? Aí eu decidi ir com ele, né? Pra visitar ela, pra ajudar a cuidar dela, enfim, foi alguns dias lá. E aí, pô, ela tava muito diferente. Fazia uns 10 anos que eu não via ela, né? E, pô, ela tava deitada na cama, assim, fraquinha, sabe? E aí ela começou a conversar comigo. Foram dias ali que eu passava praticamente o dia todo conversando com ela. Ela falava da vida dela, falava das coisas assim com a voz mais fraca. Não era a mesma pessoa que eu tinha na memória, sabe? Aquela pessoa cheia de energia, ativa, que brigava, sabe? Ela tava muito diferente. E aí, pouco a gente foi embora, ela continuou lá, porque ela mora em outra cidade, né? E aí, alguns meses depois, chegou a notícia que ela tinha morrido. Meu pai falou que... E era engraçado, porque quando a gente foi visitar ela, ela tava doente e tal, e o meu pai até falou, eu sei que ela não vai mais durar muito tempo. Eu até falava pra ele, tipo, não, pai, ela vai melhorar, que isso? Porque eu nunca tinha passado por uma experiência, assim, de ver uma pessoa que fazia parte da minha vida, assim, que teve lá desde o começo, que eu via, assim, como um ser humano igual eu, morrer, né? Porque quando eu nasci, acho que o meu avô por parte de pai já tinha morrido. Aí quando eu tinha 2, 3 anos, meu avô por parte de mãe morreu, então não tive nenhum contato com ele, nunca conheci. Meu pai tinha perdido alguns irmãos, assim, mas também eles não faziam muito parte da minha vida, não eram presenças ativas, né? Então eu não tinha essa noção de quando uma pessoa estava para morrer, sabe? Eu não sabia o que significava morte para um ser humano. Eu já tinha perdido animais, cachorro, peixe, gato, até uma galinha que tinha lá em casa morreu e tal, mas ser humano assim que faz parte da vida eu nunca tinha perdido, sabe?
eu não sabia o que significava isso, mas meu pai já sabia, porque ele já tinha perdido 2 irmãos, já tinha perdido o pai dele. O pai do meu pai morreu quando ele tinha 15 anos de idade. Então ele já tinha perdido vó, já tinha perdido vô, ele já meio que sabia, né? Mas eu não tinha essa noção, não sabia o que significava morrer, tá ligado? E aí, cara, em maio de 2023, a minha avó faleceu. E pra mim foi estranho, eu falei, ué, como assim ela morreu? Ela sempre fez parte da nossa vida assim, desse jeito, né? Eu ajudava ele com algumas coisas, às vezes ela precisava comprar um remédio, alguma coisa para pressão, assim, um medidor, eu comprava, né, na internet para ficar mais barato e tal. Eu sempre, ele pedia às vezes para fazer alguma transferência, alguma coisa assim, eu fazia, e aí ele ligava para ela, e às vezes ela brigava e tal, era assim, e aí ela morreu. E aí, cara, com os meses, assim, com o tempo, quando deu um tempo assim que minha avó morreu, que eu me dei conta, eu falei, cara, ela não tá mais aqui, ela morreu. Cara, isso me deu a noção, assim, depois de um tempo, teve um dia que eu parei e aí eu descobri que eu também ia morrer. Eu descobri que eu não estaria aqui para sempre, igual eu sempre achei que estava. Eu pensava, na minha cabeça, eu era um ser amortal. Eu não sei se você se sente assim, comenta aqui embaixo também. Que era tipo assim, eu pensava que, bom, se eu não tiver nenhuma doença, se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar da saúde, se eu fizer tudo certinho, tá de boa, eu não vou morrer, né? Isso era uma coisa até que me incentivava a cuidar da alimentação, a cuidar da saúde, a não beber, a não fumar, a também, sei lá, eu comentei em outro vídeo aqui que eu tinha o sonho de andar de moto, mas eu não comprava um cachorro muito perigoso. Eu falava, pô, se eu não andar de moto, eu não vou morrer. Era sempre assim, pô, se eu não fazer merda, eu não vou morrer. O meu protocolo era esse. E eu pensava, pô, eu preciso trabalhar muito, construir muita coisa aqui pra eu ter uma vida boa. Então era como se eu fosse garantir minha existência eterna, eu tinha esse sentimento, sabe? E aí depois que ela ficou doente, faleceu, eu me dei conta que eu também vou morrer, que não adianta eu posso cuidar da minha saúde o máximo possível, eu posso juntar o máximo de dinheiro possível, eu posso brigar com todo mundo, posso querer me tornar, sei lá, o imperador da terra, ser o cara mais foda de todos, bilionário e tal. Não adianta, eu vou morrer, entendeu? E aí, cara, isso virou uma chave na minha cabeça no ano passado pra cá, que aí foi quando eu falei, cara, se eu tenho esse sonho de ter essa moto, de pilotar e tal, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu vou morrer, meu tempo aqui é limitado, entendeu? Se eu quero um dia viajar para a Europa, aprender inglês, se eu quero viver experiências, se eu quero viver as coisas, eu tenho que viver agora, porque assim como minha avó, durante muitos anos, né, ela morreu com 84 anos, se eu não me engano, talvez mais até, porque na época dela o pessoal não registrava o nascimento certo, né? Se ela, que era tão ativa, assim, que participava da vida de todo mundo, cara, dos filhos dela, tudo, ela brigava com o genro, brigava com nora, e ajudou a tia minha a comprar uma casa, e deixou uma casa pro outro filho morar também, sabe? Ela tinha vários filhos e ela cuidava, ela participava muito da vida dos filhos, de todo mundo. Dava palpite em tudo. Ah, eu não gosto dessa nora aqui, inclusive da minha mãe, ela brigava muito com a minha mãe. Por causa disso também, ela não se dava bem com a minha mãe, ela brigou com a minha irmã, cara. Minha irmã tinha 6 anos de idade uma vez, a gente foi visitar ela brigou com a minha irmã, cara, foi a pior briga que eu já vi na minha vida, porque a minha irmã é a neta mais parecida com ela que tinha, assim, em corpo, em personalidade, em tudo. E aí, pô, ela participava, velho, da vida de todo mundo, dava palpite, brigava e não sei o que, e aí ela morreu, né? Então se ela morreu, isso me deu o sentimento de que eu vou morrer também, porque antes essa coisa dos animais, né, que eu falei que eles, eu perdi o cachorrinho, perdi animal, enfim, eu não via eles como seres igual eu, era tipo assim, o cachorro vai morrer, mas eu não, eu sou o Wolverine, eu vou ser eterno, entendeu? Então eu tenho que, isso dava um peso muito grande para as coisas, sabe? E aí depois que eu me dei conta que eu vou morrer, eu falei, dane-se também, né? Vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui. Isso é um sentimento até meio niilista. Não sei se é bom, né? Assim, acho que se você levar pro extremo, não é bom. A gente ainda, mesmo sabendo que vai morrer, que não é eterno, assim como, sei lá, todos os seres humanos que existiram aqui na Terra, não foram eternos, né? Todos eles que existiram até aqui morreram. E daqui a 80 anos todos que estão aqui vão ter morrido.
e ninguém vai nem lembrar de quem eles são, né? Salvo aí algumas exceções que se destacam, né? Também não tem porquê levar as coisas tão a sério, ser tão pesado, porque no fim, tudo que a gente tem, né, para quem não acredita numa vida após a morte, sei lá, o que a gente tem para aproveitar hoje, né? Só que eu também não penso muito. Aí quando eu caí nessa coisa do niilismo, né? Eu fui ler um pouco sobre, e aí eu tentei achar um equilíbrio, tipo assim, eu preciso ter um propósito para esse tempo que eu vou estar aqui. Eu tenho esse tempo limitado. Eu vou morrer. Eu espero que seja uma vida longa, tá? Eu tenho inclusive o objetivo aí de viver em 3 séculos, porque eu nasci em agosto de 1998. 1 ano e 4 meses antes de virar o século e o milênio, né? Então, eu sou uma das poucas pessoas que tem a oportunidade de viver no século 20, que foi em 98, né? Século 21, e eu quero passar de 2100 para viver no século 22 também. E aí eu quero ser o homem tricentenário. As pessoas olham e falam, caraca, aquele velho ali de 100 anos que tá ainda fazendo corrida, fazendo as coisas lá, viveu em 3 séculos diferentes, velho. E a pessoa que nasceu a partir dos anos 2000 já não pode, né? Só se ela viver no século 21, 22 e 23, mas é mais difícil, né? Quem sabe? Então, esse é o objetivo para esse tempo limitado. Agora que nem dinheiro também, o que isso mudou na minha cabeça em relação a dinheiro? Antes, cara, eu pensava, pô, eu tinha esse sentimento, não era mais um pensamento, era um sentimento de que eu vou viver para sempre, eu nunca vou acabar. Então eu preciso acumular muito dinheiro, né, para aproveitar nesse tempo. Só que agora, como eu sei que é limitado, meio que dane-se, eu quero, tipo assim, o suficiente para ter uma vida confortável, sabe? Para viver experiências legais no tempo que eu estiver aqui também, conhecer lugares, conhecer pessoas, viver, aproveitar que nem... eu poderia estar lá na minha casa me matando de trabalhar, pensando em coisa para fazer, mas eu tô tirando todo dia para vir aqui fazer meu cardio, para ir treinar, porque não é para viver mais só, não é só pelo benefício que vai me dar no futuro, é para aproveitar o momento agora também, sabe? Se bem que eu tô trabalhando aqui, gravando esse vídeo agora que foi monetizado esse canal, mas é um trabalho que eu também tô aproveitando, pensando nisso, sabe? Então, foi por isso, cara, que eu decidi, que nem eu falei pro meu pai agora, até antes de sair para vir para cá, né, que me fez pensar sobre isso. Foi por isso que eu decidi gastar toda essa grana para fazer esse intercâmbio, para conhecer outros lugares, viver novas experiências, sabe? Porque se eu não aproveitar agora, eu não sei se eu vou ter oportunidade depois, né? Afinal, eu descobri que eu vou morrer, entendeu? E eu não sei se esse é um evento canônico na vida de todas as pessoas, se todas as pessoas descobrem que elas vão morrer. Eu tava pensando sobre isso também. Inclusive, cara, nessa ocasião da minha avó, aconteceu uma parada que até meu pai achou esquisito, né? Que ela conversava com ela sobre tudo, aí teve uma hora que ela veio me pediu desculpa por toda a confusão que ela tinha causado, sabe? E ela falou, pô, meu filho, eu queria te pedir desculpa porque tudo que a briga que eu causei com a sua mãe. Ela até falou, não tinha nada contra a sua mãe, nada disso, era que eu só tive muitos ciúmes dos meus filhos e eu gostava de brigar, mas eu não tenho nada contra ela, não. Imagina se tivesse, brigou pra caramba com ela, né? E aí eu falei, vó, tá tudo certo, eu te perdoo. Ela até pediu pra, sempre cuida do seu pai, não deixa ele sozinho e tal. E aí, depois quando eu fui contar isso que ela tinha falado pro meu pai, ele falou, pô, cara, eu nunca vi minha mãe pedindo desculpa pra ninguém, velho. Aí depois eu fui falar pra minha mãe sobre isso, aí minha mãe falou, quando a pessoa tá assim, já revendo as coisas da vida, porque talvez ela já esteja preparada, já esteja se preparando pra fazer, porque minha mãe é meio espiritualizada nesse sentido, né? Aí eu falei, será? Na época eu não entendi, cara, eu não entendi as coisas, só tinha acontecido isso e depois que isso veio me trazendo essa percepção, né? E é engraçado, porque assim, eu não tinha essa relação muito estreita com a minha avó, mas nisso que aconteceu, talvez ela tenha me dado a lição mais valiosa que eu já tive na vida, que é justamente isso, né? Que eu vou morrer. Ela me ensinou a talvez viver de um jeito melhor, aproveitar melhor o tempo que eu tenho aqui, focando em coisas que realmente importam, né? Que é as experiências que você vive,
o bem que você faz para as pessoas que você ama, o que você deixa para as pessoas que são importantes para você, né? Porque no fim, cara, as únicas pessoas que importam mesmo são as pessoas que são importantes pra gente, que estão vivendo aqui com a gente, né? Nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, né? Que vão ficar e depois vai importar o que eles vão fazer para quem é importante para eles também. E é assim que continua o ciclo da vida, digamos assim. Caraca, que brisa, velho, que brisa. Mas deixo aqui registrada a minha gratidão pela minha avó por ter deixado esse ensinamento, né? Em vida e depois em morte. Mas tem que tomar cuidado para não cair nesse niilismo de tipo, já que eu vou morrer nada mais importa. Por quê? Eu também acho que pode ser que tenha uma vida superior. Eu acredito em Deus, eu sou cristão, né? Mas eu não tenho certeza do que é exatamente. Não sei qual será o meu papel nisso. Será que lá eu vou só existir por um tempo? O que vai ser? Eu não sei. Eu vou pro inferno? Não sei. Então, né, o que eu tenho aqui é o agora. E aí o que vem depois pra mim é um completo desconhecido. Tá ligado? E se não tiver depois também, beleza. Pode ser que eu fique só dormindo também. Ou que a gente viva no grande ciclo da vida, né? Como diz o Rei Leão lá, o meu corpo vai se decompor, os átomos vão continuar aí até eles decaírem, né, com o fim do universo talvez, ou o que vai acontecer depois. Mas esta consciência, esta forma, esses átomos reagrupados aqui agora, tem data para acabar. Por exemplo, outra coisa que eu lembrei agora também, isso me deu a percepção não só de que eu vou morrer, mas de que, sei lá, as pessoas que eu amo, meus pais e tal, um dia eles se vão também, sabe? Até, minha cachorrinha, sabe? Que nem tem uma cachorrinha que ela é jovem, ela tem 4 anos de idade. Aí, a gente sempre falava, eu sempre pensava, vou levar ela pra passear depois, vou fazer depois as coisas, depois, né? Sempre deixava pra depois. Aí depois que veio esse sentimento, cara, falei, cara, eu vou fazer o que eu puder agora, né? Que agora que ela tá bem, tá viva, e aí, agora eu levo ela mais pra passear, trago ela até aqui no parque, tem vídeo de eu correndo com ela. Eu quero levar ela pra outros lugares também, pra ela aproveitar a vida dela, porque um dia ela se vai também, né? Ela não vai estar mais aqui. Assim como eu também não vou estar. E a maioria das pessoas, todo mundo um dia não vai estar aqui, né? Você também um dia não vai estar aqui. Então, aproveite sua vida também, cara. Aproveite sua vida, faça o que você pode. O que você pode, né? O que você não pode também, você não tem culpa. Mas faça o que você puder por você, hoje, pra você ter uma vida boa. Para as pessoas que você ama, para os animais que você ama. Para todo mundo que é importante pra você. Porque, assim como eu descobri que eu vou morrer, sinto lhe informar, você também vai e todo mundo vai. Mas a gente tá vivo hoje, né? Então vamos aproveitar. Por exemplo, é engraçado, eu tô indo embora aqui pensando como isso reflete em outras áreas da vida também. Por exemplo, eu falei pra vocês aqui que eu nunca quis namorar, que eu nunca quis nada disso. Isso veio muito desse sentimento também, porque eu pensava, eu sou eterno, a qualquer momento que eu puder, que eu quiser, eu posso. Não precisa ser agora, não tinha essa pressa, não é insatisfação, é imediatismo, né? Eu sempre pensei, não precisa ser agora as coisas, não precisa ter pressa, porque eu não tinha esse sentimento de que o tempo era limitado. Pra mim, nunca vai acabar meu tempo mesmo. Então, sei lá, se daqui 100, 200 anos eu quiser, tá ligado? Mas aí, quando você percebe isso também, de que, se você quiser, tem tempo, né? Não é quando você vai querer. Talvez, se você esperar muito para as coisas, não vai ter tempo também. Então, o que for mais prioridade tem que buscar fazer agora, né? Eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo. Vocês já descobriram que vocês vão morrer? Vocês já tiveram... Porque é mais um sentimento isso do que uma coisa racional, né? Porque, enfim, desde que a gente nasce, você fala, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer e tal. Mas você não sente isso. Eu falava, os outros podem morrer, mas eu não. Eu não vou morrer. Mas aí veio esse sentimento, cara, agora. Agora não. Há uns 2 anos, mais ou menos, que eu vou morrer. E isso mudou a minha visão sobre muitas coisas. Isso aconteceu já com você? Você tem esse sentimento? Você não tem? Eu acho que muita gente jovem que me assiste, né? Talvez você com 16, 17 anos, 18, não tenha essa noção ainda. Mas você que é mais velho, que já talvez esteja entendendo o que eu tô falando, comenta aqui embaixo se isso mudou também a sua percepção das coisas. E, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos, deixa a sugestão de vídeos aqui embaixo. E, eu falei pra vocês, vou fazer um intercâmbio daqui a 1 mês mais ou menos. E vai ter muito conteúdo lá da Europa. Então, né, eu me inscreveria se fosse você. É nóis, valeu.